Olá para você que está aqui nos acompanhando, aqui na TV JP, com um novo programa aqui do Jornal de Piracicaba, o programa Viva Mais. E esse programa é comandado por mim, Rogério Cardoso, aqui profissional de educação física e colunista do jornal já há 13 anos. O objetivo do programa, gente, é a gente trazer aqui pessoas onde possa nos ajudar a viver mais e de forma melhor. Para isso, eu tenho o prazer de estar aqui nesse primeiro programa com a médica geriatra, doutora Liz Pires. Doutora Liz, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro programa aqui nesse projeto novo no Jornal de Piracicaba e também na TV JP. Muito obrigada, estou extremamente honrada com o seu convite, Rogério, Jornal JP. É muito gratificante para mim, que estou chegando agora em Piracicaba e sendo tão bem recebida por vocês. Muito obrigada. Então, para você que já está nos acompanhando aqui, curta as mídias sociais, compartilhe esse programa, compartilhe com os amigos e aumente esse poder de informação, onde você possa ter um envelhecimento bem melhor. Doutora Liz, eu já vou começar com você perguntando o seguinte: como foi a sua escolha pela medicina e por que da geriatria? Pergunta difícil, acho que é difícil a gente resumir algo que a gente tem tanto carinho, tanto amor e que foi uma decisão há tanto tempo. Já tem 10 anos que eu estou aí na carreira, em processo de construção, mas se eu fosse dizer o momento que eu decidi que eu ia fazer medicina, eu nem sei te precisar exatamente. Eu tenho um grande exemplo em casa, que é o meu pai. Ele é médico anestesiologista e não me imaginei seguindo outra carreira desde quando era muito nova. Acompanhava ele e tinha muita admiração pela forma como ele cuidava das pessoas. E não só enquanto médico, ele sempre foi um grande cuidador da nossa família, dos familiares dele, dos familiares da minha mãe, então ele sempre foi um grande cuidador. Então, totalmente inspirada em continuar cuidando, eu escolhi fazer a medicina. E a geriatria veio de onde? A geriatria veio num processo de encontro ao longo da minha carreira. Eu tive grandes inspirações, chefes maravilhosos que escolheram a área. Muita admiração pelos pacientes, pelas histórias que eu me conectei ao longo da minha formação. Então, esses idosos, né, eles realmente nos inspiram demais. Cada conexão, cada história que eu tive foi ali ganhando meu coração ao longo dessa trajetória, até que quando eu estava na primeira residência de clínica médica, eu bati o martelo que eu ia continuar me conectando com essas pessoas, porque eu tenho muito a aprender com eles. Então, a geriatria veio dessa grande conexão. Eu adoro trabalhar com esse público também, porque cada encontro é mágico e você acaba aprendendo também com eles sobre a vida, A né? vida, muito sobre a vida mesmo, né? Eles que têm tantas vivências e resiliência, já viveram tantas coisas, tem muito a nos ensinar. Então, eu aprendo muito sobre a vida, sobre viver com eles. A medicina é um detalhe no meio desse processo. E doutora Liz, o que a gente vê atualmente é que a nossa expectativa de vida está cada vez maior. Para você ter uma ideia, e com certeza muitos dos nossos espectadores que estão acompanhando aqui sabem, há um século atrás, eu já era um vovô, com 43 anos de idade. E hoje em dia, eu não me sinto, né, longe de ser um vovô, né? Mas a expectativa de vida há um século atrás era bem menor. E hoje a gente está chegando cada vez mais longe, beirando os 90 e, quiçá, os 100 anos. Já tem estudos falando que a gente vai chegar aos 100 anos de idade aí. Depois dos 65, onde a maioria das pessoas querem se aposentar, elas querem continuar viajando, querem continuar fazendo as coisas dela, até trabalhando, tendo um hobby. Como isso vai ser possível e que impacto essa longevidade traz na vida das pessoas? Foi uma grande conquista nossa, enquanto humanos, né? Chegar bem hoje como a gente está chegando nos 65 anos. E talvez em outras gerações a gente tivesse uma visão ali diferente de como a gente chegaria aos 65, no momento, no marco ali da aposentadoria.
Isso tem mudado cada vez mais, como você disse. Hoje a gente está vendo pessoas trocando de carreira, iniciando novas jornadas, escolhendo outras profissões, escolhendo um outro curso para iniciar uma nova carreira nessa idade. Eu vejo isso como uma grande conquista. E acredito que para nós que chegaremos lá, e que todos os nossos ouvintes também chegarão certamente com muita saúde, autonomia, independência, é um momento que a gente tem que usufruir e olhar para esse momento com olhos diferentes. Realmente, se a gente está chegando nessa idade, chegando tão bem, então vamos continuar construindo esse processo de envelhecer bem ao longo do tempo, né? Eu vejo que, talvez, sabendo que chegaremos lá, a gente tem que construir esse chegar da melhor forma possível. Doutora Liz, antigamente as pessoas tinham medo da velhice e as pessoas achavam que a velhice era sinônimo de adoecimento. Essa realidade, como você já falou, não é mais tão real. Mas essa velhice, ela ainda é sinônimo de envelhecimento ou não? É um envelhecimento, mas eu não posso dizer que é esse estigma do que a gente talvez tivesse em mente do que era envelhecer, né? Eu vejo que, na verdade, a gente vai continuar envelhecimento. Fisiologicamente, a gente tem muitas coisas que acontecem, mas do ponto de vista ali mesmo de autonomia, independência, isso mudou. Não vejo o envelhecimento como um sinônimo de adoecimento. São processos fisiológicos que vão acontecer, mas que eles não precisam mudar a nossa forma de viver. Então, é muito mais sobre adaptar e realmente continuar usufruindo do melhor da vida, dentro de algumas mudanças que naturalmente podem acontecer, mas que, junto com ótimos profissionais, a gente pode tornar essa a melhor fase das nossas vidas. Eu vejo muito isso. Então, não é o momento para a gente achar que chegou num marco que a gente vai piorar a nossa qualidade de vida. Hoje eu já não enxergo o envelhecer assim. Eu acredito que é um momento que a gente pode, sim, usufruir com muita qualidade e viver bem mesmo. Doutora Liz, para o espectador que está nos assistindo aqui nos nossos canais de comunicação, que sinais indicam quando ele precisa de cuidados ou ele precisa ir no médico, né? Como a gente fala, vai no médico e tal. Quais são os sinais que indicam isso nesse processo de envelhecimento? Isso é um estigma que tem até ao redor do geriatra, que talvez a gente precise ter alguma alteração, algum sintoma, algum sinal que é um marco para chegar até o geriatra, mas na verdade, geriatra e gerontólogos, todos os profissionais que cuidam dos idosos, né? Na verdade, isso não precisa acontecer. A gente trabalha e atua muito hoje na prevenção, porque justamente por todas essas mudanças que você já apontou, que acontecem na nossa geração e nas futuras gerações, a gente vai chegar muito bem. Então, talvez aos 65 anos ou mais, você chegue tão bem ao ponto de que você não vai perceber nenhum sinal que precise de algum médico. Mas já é uma fase de vida que a gente tem que se prevenir, tem que se precaver, fazer alguns testes de rastreamento pela prevalência de algumas doenças. Então, realmente, eu vejo que você não precisa esperar ter alguma sintomatologia para buscar um profissional. Você precisa estar em contato com ele para justamente ter esse olhar ali, um pouco Sherlock Holmes, e começar a ver o que pode melhorar ainda mais. Tem doenças que são muito silenciosas no processo de envelhecimento. Então, a gente precisa olhar para isso, rastrear, fazer diagnóstico precoce para que sempre esse envelhecimento seja saudável. Mas a partir dos 40, sim, se eu quiser ir num geriatra, eu já posso. Até pode. O geriatra, ele é clínico, né? Antes de sermos geriatras, a gente faz outra residência, que é clínica médica. Mas eu acredito que para as mulheres, um marco ali que a gente começa a ter muitas alterações fisiológicas é a menopausa. Para os homens, eu indico com 60 anos ou mais. Legal. Doutora, dá para envelhecer com autonomia e saúde? De que forma isso pode acontecer? Ou se dá, e eu espero que todos nós cheguemos lá, né? Com certeza. Independência e autonomia é sempre o nosso objetivo quando se trata do envelhecimento. É possível e é o que nós, enquanto time ali, faremos, né? Então, eu enquanto médica, você enquanto educador físico, os fisioterapeutas, nutricionistas, entra mesmo todo um corpo clínico ali para poder proporcionar esse envelhecimento. Então, é sim possível, é uma realidade e certamente com bons profissionais do lado isso vai ser ainda melhor.
Tem alguma coisa que, nesse processo de envelhecimento, quando a gente percebe que a gente já não tem mais o mesmo vigor de antes, seja o homem ou a mulher, né? A gente pode fazer para tentar melhorar isso? Porque eu ouço muito as pessoas falarem que elas estão cansadas, né? Chega ali nos 45, 50 anos de idade, parece que é a barreira do cansaço ali. Isso acontece, é comum acontecer, e por que que isso acontece? Você falou até da menopausa, né? Do climatério ali da mulher, mas é, tem alguma coisa que a gente possa trabalhar para tentar reverter isso ou melhorar? Esse vai ser mais um recado para quem está ali na nossa idade, né, na nossa faixa etária. É um processo de investimento. Como você vai chegar nessa faixa etária dos 60 anos e mais, é realmente uma poupança que você, quanto antes começar, melhor. Então, se você construir uma reserva muscular, se você usufruir de um estilo de vida saudável lá desde o princípio, quanto antes e o mais urgentemente possível, melhor vai ser esse envelhecimento. Então, sim, ocorre um processo até de substituição ali de músculo por gordura, coisas fisiológicas que não jogam a nosso favor. Então, o que eu recomendo é que o quanto antes a gente continue conservando essa saúde, construindo essa reserva muscular, cognitiva também. Então, sempre usufruindo muito de coisas que vão nos manter ativos mentalmente, para que a gente chegue nessa faixa etária com menos sintomas como esses, de fadiga, de cansaço, que vem muito por essa inatividade. Então, se eu fosse indicar algo assim, 3 pilares para você chegar nesse momento de forma muito melhor, seria se manter ativo fisicamente, se manter ativo mentalmente, então manter a sua atividade laboral o quanto for possível, e também uma dieta regular, mais rica em nutrientes que sejam naturais, menos industrializados, que é um problema da nossa geração e certamente serão frutos negativos que a gente pode colher no futuro. Então, se fosse indicar 3 pilares, seriam esses. E aí, o próprio contato social com outras pessoas é algo que nos mantém ativo mentalmente também. Então, a gente sabe que isso é um fator de risco até para demências, você se manter isolado socialmente. Então, se manter com vínculos sociais, com outras atividades, isso também vai propiciar um envelhecimento melhor. Doutora Liz, há pessoas que lutam contra o envelhecimento, que, como você já disse, é um processo natural, né? É um efeito natural da vida. A gente já nasce e já está envelhecendo, né? É um É um privilégio, vamos levar privilégio, assim. mas existem pessoas que não querem envelhecer, né? E aí tem pesquisas sendo feitas de pessoas que querem se tornar mais jovens ou não envelhecer nunca, né? Usando cremes ou fazendo plásticas ou fazendo um monte de coisa, mas são coisas que não mudam realmente a fisiologia ali do processo. Tem alguma coisa, além disso que você falou, né? Você falou muito da atividade física, da nutrição, do contato social. Essas são as recomendações básicas para a gente tentar reverter esse processo. Reverter não, né? Mas tentar diminuir esse processo de envelhecimento. Exatamente, acho que são esses 3 pilares e principalmente a gente estar em contato com essas pessoas, né? Então, a gente precisa começar a combater um pouco desse etarismo, essa busca infreável que a gente tem hoje para evitar o envelhecimento é muito porque a gente tem um estigma social de que o jovem que tem vitalidade são os jovens que estão nas propagandas, os jovens que são as referências que a gente vê na televisão, em filmes. Então a gente acaba projetando que precisa ter eternamente essa faixa etária para poder usufruir de uma vida boa. E isso não é real. Então, talvez ampliar um pouco o nosso olhar para aumentar o nosso convívio com pessoas que têm um envelhecimento bem-sucedido, para a gente começar a desconstruir isso. Hoje a gente chama esse preconceito com o processo de envelhecimento de etarismo. E eu vejo que talvez a gente dá o protagonismo de volta para as pessoas que chegaram com um ótimo envelhecimento, como uma ótima referência nessa idade, talvez seja o caminho para nós, enquanto sociedade, de enxergar esse momento como algo positivo.
Você está acompanhando aqui na TV JP o programa Viva Mais, voltado para um envelhecimento saudável, onde você possa viver cada vez mais e melhor. Hoje eu estou entrevistando aqui a doutora Liz Pires, que é médica geriatra. Doutora Liz, a velhice para muitos assusta. Por quê? Talvez por toda essa construção social que eu disse agora. Então, o etarismo é algo que a gente precisa normalizar também, né? Saber conscientizar, em primeiro lugar, como outros preconceitos que existem na nossa sociedade. Então, hoje se fala muito sobre racismo, machismo, e o etarismo está também nesse pacote. Então, a gente precisa primeiro nos conscientizarmos que existe esse processo, para então a gente começar a driblar esse subconsciente coletivo. E só assim a gente vai realmente parar de ter medo de envelhecer, enxergar isso como uma oportunidade de se reinventar. Eu vejo que a velhice traz uma liberdade que talvez nas nossas faixas etárias a gente não tenha. Já é uma fase que a gente não precisa se preocupar com tantas coisas, né? Você já não precisa provar mais nada para ninguém, você já construiu a sua história, você já tem a sua família constituída. Então talvez seja o momento de usufruir de tudo isso. Eu vejo com olhos de grande admiração quem chega nessa fase com esse senso de liberdade e de aceitação. Doutora Liz, músicas, jogos, dança, artesanato, expressões artísticas. Por que essas atividades são tão importantes no trabalho com idosos, além disso tudo que a gente já vem falando? Eu sou suspeita para falar, porque inclusive o meu encontro e a minha decisão pela geriatria veio do meu contato artístico. Eu gosto muito de ler, fui bailarina por muitos anos, e eu enxerguei como uma oportunidade de me conectar com esse público, usufruir dessas outras coisas da vida. Então eu vi que se eu tivesse acesso à música, às outras artes, eu ia conseguir me conectar ainda mais com esse público que já tem uma maturidade cultural que é diferente da nossa enquanto jovens, né? Então, eu acredito que isso traz uma visão social muito diferente. Então, a gente consegue enxergar o mundo com outros olhos quando a gente está em contato com a arte e traz esse contato social que é tão importante para o momento do envelhecimento. Então, a gente vai ter contato com outras pessoas que trabalham em outras coisas, que estão conectados com um novo propósito, talvez que é inédito, porque ao longo da vida não pôde, não teve tempo de usufruir disso, e que vai te permitir estabelecer novas conexões, que são tão importantes para o nosso processo de envelhecimento. Legal. Doutora Elise, a gente vê que é cada vez mais comum toda a família, hoje em dia, já ter um idoso. E a gente se preocupar em cuidar desse idoso, né? Porque requer o processo de envelhecimento, às vezes requer um certo cuidado a mais do familiar. Quais são as principais coisas que a gente deve pensar ao cuidar de um familiar nosso em casa? O que você recomendaria aí para os nossos telespectadores aí? Essa é uma briga que eu compro com os meus pacientes, na verdade. Eu vejo que a gente menos é mais nessa fase. Talvez não seja o momento da gente zelar. Nem todo mundo que se tornou idoso precisa de cuidados. Então a gente precisa tomar muito cuidado e saber onde a gente vai estabelecer esse limite, porque às vezes o idoso não precisa de nenhum limite. Ele tem autonomia, ele tem uma cognição preservada, ele é independente, exerce toda a sua funcionalidade com maestria e talvez melhor até do que os filhos. E não é o momento de você estabelecer algum limite. Então, isso pode tanto trazer por um processo de conflito familiar, porque você quer estabelecer um limite onde não é necessário, e para aqueles que, sem perceber, começam a demandar algum cuidado, talvez seja o momento que eu recomendo para os familiares é que busque uma ajuda profissional para poder fazer isso da melhor forma possível, para isso não gerar justamente um conflito. Então, a busca de um profissional que vai objetivar se realmente está tendo alguma perda e algum ponto de atenção é muito importante. A gente tem hoje formas de saber se existe alguma limitação funcional ou se está tendo algum prejuízo cognitivo. Cognitivo é basicamente aquilo que a gente dá conta de fazer, né? As nossas funções executivas, que é dar conta de pagar uma conta, cuidar da administração da casa. Isso são tudo questões cognitivas. A nossa memória, a nossa atenção, são vários domínios. E aí, quando a gente começa a ter perda em algum domínio, é um sinal de alerta.
que quem convive pode perceber. Mas talvez não seja o momento de você, com as próprias decisões, estabelecer um limite, porque isso ofende e isso não é legal, porque ninguém, nenhuma idade gostaria de que alguém dominasse a vida do outro. Então, talvez seja o momento de buscar uma ajuda profissional, para daí juntos criar um plano de cuidados ali e realmente estabelecer qual que é a necessidade que aquela pessoa tem naquele momento. Não é aquela coisa nem superproteção, né? E nem abandono, porque tem gente que fala assim, não, minha mãe não pode fazer nada, tal, sei lá o quê. E tem outro que fala, não, minha mãe é muito difícil, não quero mais saber, ela que se vire, tal. E, na verdade, a gente tem que tentar achar esse meio termo aí no trabalho com o idoso, Não é né? tão simples, é um desafio, assim, para nós enquanto profissionais e também para os familiares, porque às vezes é um idoso que já tem que, de certo modo, colocar um limite, por exemplo, de se colocar em risco. A gente sabe que acidentes domésticos são muito mais frequentes naqueles que são autônomos e independentes. Porque diante de tanta autonomia, ele se vê de forma robusta e às vezes é mesmo e se coloca em risco. Sobe numa escada onde não precisava, vai fazer um conserto num telhado, que é algo que não precisa ser feito, pode ser terceirizado. E os acidentes domésticos acontecem com essas pessoas. E aí trazem limitações que ele poderia demorar 10, 20 anos para ter e acaba se antecipando porque se colocou num risco desnecessário. Então a gente tem sim que talvez dialogar melhor. Falar, mostrar, falar, olha, isso não é necessário. Você pode continuar indo ao mercado, ótimo, que bom que você faz. Vai na farmácia. Eu sou muito do time que tem que manter a autonomia o quanto conseguir. Tempo, quanto mais tempo, melhor, eu vejo. Porque isso é saudável pra gente. Depois que a gente começa a ficar muito em casa, a gente vai perdendo o propósito da vida. Mas, claro, com muita clareza de quais são os riscos que esse excesso de liberdade pode trazer. Doutora Alice, sabe que eu lembrei agora de uma pergunta de uma pessoa que eu conversei esses dias, que ela pensou no seguinte: quando que a gente deve pensar em casas de repouso? E eu te pergunto isso porque ela estava com um problema familiar lá e às vezes a família fica naquela dúvida entre dar atenção ou estar numa casa de repouso onde ela vai ter todo aquele amparo ali, né? Qual é a recomendação? Qual é a sua recomendação para a família nesse caso? Quando se pensar nessa casa de repouso, que é completamente, o conceito hoje em dia é completamente diferente de asilo que a Claro. gente tinha antigamente, né? Isso é muito individual, então é muito bacana que isso seja discutido individualmente a cada caso. Mas diante de um momento que ali aqueles cuidados básicos da vida diária, então fazer a higiene, a alimentação, as trocas, todos esses cuidados está exigindo tanto da família ao ponto de que isso não está sendo saudável para o cuidador, então existe um estresse do cuidador, existe um burnout mesmo dentro daquela família, talvez seja o momento de terceirizar essa tarefa tanto para uma saúde do próprio idoso, que começa a ficar prejudicada, quanto dos familiares, porque a gente sabe que a dinâmica de cuidar de um idoso dependente é muito difícil. Tem que ter uma compreensão dos médicos e dos profissionais que vão estar cuidando dessa família. Então eu vejo que talvez o papel do profissional é enxergar o limite que aquela família chegou. Talvez esse seja o momento ideal, quando a família já não está conseguindo ofertar o melhor para aquele doente. Eu vejo quanto mais conseguir ficar em casa, melhor. Agora, diante de uma autonomia, independência, de um idoso que construiu esse envelhecimento bem sucedido, eu não vejo motivos para colocar nessa casa de repouso, a não ser que essa tenha sido uma decisão dele próprio e uma decisão que ele tomou quando era mais jovem e que esse era a forma como ele gostaria de envelhecer. Eu não quero dar trabalho para os meus filhos, eu não me enxergo sendo cuidado, eu não quero que os meus filhos parem a vida deles para cuidar de mim. Eu vou juntar o meu dinheiro para eu viver numa instituição de longa permanência. Aí vai lá, junta o dinheiro e mora num lugar que tem um ótimo convívio social, uma super estrutura, que ele vai manter uma autonomia e independência ali dentro e numa condição muito boa. Então, se fosse uma decisão, a gente respeitaria a autonomia do paciente, digamos assim, aqui no caso daquele idoso. E se não fosse uma decisão, se fosse uma coisa que a família precisaria decidir, eu acredito que é esse o marco, aquele momento que dar esses cuidados ultrapassou o limite do que é saudável para aquela família. Doutora, uma coisa muito comum que os idosos hoje em dia eles se preocupam é essa questão da alimentação, né? E eles falam que eles comem cada vez menos,
ou que não tem tanto mais desejo de comer, mas ao mesmo tempo, se a pessoa não se alimenta, a gente sabe que ela vai se tornando mais fraca. A senhora recomenda alguma suplementação para esses idosos, ou um aporte de proteína, enfim, essas coisas assim, quando o envelhecente, eu gosto muito dessa envelhecência, né, desse nome, que são o começo ali da fase do envelhecimento, né? E para essas pessoas que vão lá e te procuram no consultório, falam, doutor, eu estou me sentindo, devo tomar tal vitamina ou não, tal, o que que você poderia recomendar, assim, lógico que cada caso é um caso, mas se existe alguma recomendação básica? O mais comum a primeira coisa que eles deixam de lado é a proteína. A pobre da pura da proteína, porque é o que constrói músculo e a gente vê que o paladar muda mesmo, a gente tem uma atrofia daquelas papilas gustativas, então a percepção daquele alimento e da proteína muda completamente, então as carnes ficam não palatáveis, reduz muito a ingesta. E isso é muito prejudicial para a nossa constituição muscular. Então, o mais comum é realmente o whey protein entrar em jogo, então a suplementação proteica. A gente faz um cálculo para saber qual que é o aporte necessário para cada pessoa, mas certamente a maior parte dos idosos não atingem esse mínimo necessário, então a gente precisa suplementar. E para quem já tem uma suplementação, um aporte proteico adequado e faz uma atividade física, eu indico também a creatina, que é muito benéfica. Então, para quem já tem uma certa atividade física, vai melhorar a fadiga muscular, reconstituição física, a recuperação muscular, e é um suplemento que está muito em evidência, só coisas positivas dentro da literatura. Então, eu também indico para os meus pacientes. As outras vitaminas, vitamina D, vitamina B12, elas são todas dosáveis no sangue, então a gente faz isso no contexto de consultório e vai indicar cada caso a depender do que vier, se houver uma deficiência. Eu não indico a automedicação e a autossuplementação, sempre guiado por um médico. Legal, doutora Liz. Doutora Liz, a gente está chegando ao final do programa Viva Mais aqui na TV pena, JP. passou rápido. Passa rápido, passou muito rápido, mas eu gostaria de saber antes de você o que te inspira na vida e profissionalmente. Vai parecer mentira, mas eu posso dizer que são os meus pacientes. Eles que me inspiraram a escolher a geriatria, que é um projeto de vida. Eu falo que não é só uma profissão, né? Quando você escolhe ser geriatra, gerontólogo, você muda realmente a sua forma de viver. Então, os meus pacientes são a minha grande inspiração e acredito que os poetas também, porque eles trazem uma visão de mundo que talvez a gente precise no dia a dia mudar esse olhar. Você tem alguma música ou alguma poesia, alguma coisa que você leva para sua vida, um livro para você compartilhar aí com os... Eu tenho indicação de um livro chamado Bela Velhice, da Miriam, que ela é socióloga e ela construiu toda a tese de mestrado e doutorado dela no envelhecimento. É uma leitura bem simples de ser feita, mas que mostra como é possível a gente chegar nessa idade de forma tão boa de viver. A Bela Velhice é o Bela nome do livro. Velhice. Interessante, eu gostei também desse livro. Doutora Liz, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Obrigada. No nosso primeiro programa desse projeto especial aqui na TV JP do Jornal de Piracicaba, o programa Viva Mais, cujo objetivo é levar informações para as pessoas para que elas possam viver cada vez mais e melhor. Eu gostaria, por favor, que você deixasse seu telefone de contato, suas mídias sociais, para os nossos telespectadores que quiserem saber mais sobre o seu trabalho e poderem também te procurar. Muito obrigada. Mais uma vez agradecendo, fiquei muito honrada mesmo com o convite. Então, nas minhas redes sociais, eu estou como Liz Pires, doutora Liz Pires é o meu Instagram profissional, mais voltado para geriatria, e o Liz CS Pires é um Instagram que eu divido bastante da minha vida pessoal. E o meu celular aqui de Piracicaba é 199480804. E vai ser uma grande honra se eu puder acompanhar aí os familiares e até os idosos que me escolherem como geriatra. Muito obrigado mais uma vez pelo seu aceite aqui no nosso primeiro programa. E para você que nos acompanhou aqui no programa Viva Mais da TV JP, não esqueça de curtir aí o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os familiares, todo esse projeto aqui voltado
para que você possa viver cada vez mais e melhor. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por você estar conosco e até a próxima. Um abraço.